Retornando aqui, meus amiguinhos. Agora sem a Cat e sem o Carlota. Ei, Carlota, vamos ver, hein? Vamos ver, os seus amigos estão torcendo contra você aqui, Carlota. Eu já tinha até esquecido disso. Bom, moçoeiros, temos aqui dois exemplos que eu estou apresentando para vocês de integral de caminho. Temos aqui o trabalho, uma integral de caminho, que depende do caminho, tá certo? E temos aqui uma integral de caminho do volume, que como eu mostrei na aula passada, na aula anterior, essa integral independe do caminho, porque isso aqui é uma variável de estado. Então vamos começar a dar nome só para brincar um pouquinho? Quando eu tiver variável de estado, presta atenção, mas ali eu estou tratando apenas da notação, tudo bem? Quando eu tiver uma variável de estado, esse elemento aqui de variação, esse elemento aqui que indica uma pequena variação, eu vou chamar, só para vocês terem acesso aos livros de física, de uma diferencial. Diferencial é uma variação muito pequena. Tudo bem? Então, eu vou chamar isso aqui de uma diferencial exata. Tudo bem? Falei na aula passada que não dá para vocês entenderem, e realmente não dá, então eu só estou dando um nome. Tá bom? Vou chamar de diferencial exata quando a integral independer do caminho. Tudo bem? Agora, olha tudo isso aqui. Tudo isso aqui que está sendo integrado é uma diferencial exata ou inexata? A de cima vai ser inexata. A de cima é um pequeno pedacinho do trabalho. Tudo bem? A de cima é um pequeno pedacinho do trabalho. Tá ok? Então, só para questão de notação, só para dizer que é um pequeno pedacinho do trabalho, eu vou adotar a notação do Nussenswein. Eu vou colocar um dw. Só que como o dw não faz sentido, porque não é variação, eu vou colocar assim. Nós não vamos usar muito isso mesmo, tudo bem? Vou usar aquele dw, aquilo ali não vou escrever, mas aquilo ali eu vou chamar de uma diferencial inexata. Diferencial inexata, então, é quando a hora que eu fizer a integral, ela vai depender do processo, vai depender do caminho. Tudo bem? Tamo junto? Olha que legal, gente. Olha que legal, tá? Essa diferencial inexata, a gente poderia, olha, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu sei que essa anotação aqui, por mais que eu estou falando assim, para mim ainda me dói um pouco utilizar. Tá? Sei que vocês ainda não sabem, por isso que eu estou o que é uma diferencial, por isso que eu coloco nessa anotação aqui também. Porque eu vou trabalhar com essa anotação para voltar. Tudo bem? Então, o que é isso aqui, ó? P delta V. Pequenos trabalhinhos. Tudo bem? Por que é pequeno? Porque eu não estou pegando o limite quando n vai para infinito. Quando n vai para infinito, o que acontece com cada tamanho de volume? Diminui. É como se eu estivesse pegando gás, dividindo em um monte de voluminhos. Se o n cresce muito, o volume diminui. Então isso aqui, ó, PI delta VI, é um pequeno trabalhinho. Pequenos trabalhinhos são diferenciais inexatas. Só que pequenos voluminhos, como volume é uma variável de estado, são diferenciais exatas. Cara, olha que legal. Eu consigo transformar uma diferencial inexata numa diferencial exata. Por quê? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou escrever o igual, ó. Vou colocar aqui um igual. Vou colocar aqui um limite com n indo para mais infinito. Vou colocar aqui um somatório e variando desde 1 até n. Quero colocar uma diferencial exata ali. Batendo o olho na lousa hoje, Ayane, quem é que você quer que eu coloque ali para ser a diferencial exata? ΔV. Mas eu já coloquei ΔV. Eu vou repetir? Eu estou me chamando de besta? Então eu vou colocar ΔV de outra forma. Pequeno trabalhinho por pressão. Concorda?
Concorda? Porque eu tô vendo que você não concorda e não está falando, Raíssa. P delta V não é um pequeno trabalhinho? P delta V, então eu estou chamando de pequeno trabalhinho. Delta I. Eu não quero colocar o delta. Tudo bem? Então, peraí. O delta V, então, é o trabalhinho pela pressão. Acompanhou ou quer que eu mostre mais explícito? Então tá. O que a gente tá? Ó? Pequeno trabalhinho. P I delta VI. Ok? Passa o PI dividindo. Certo? O que vai ficar? Pequeno trabalhinho dividido por P com índice I é o delta VI. Ok? Aí aqui eu estou fazendo a mesma. Quem que é delta VI? Que é isso aqui. Tudo bem? Portanto, isso daqui é uma diferencial exata ou inexata? Exata, porque é o delta VI. Acompanharam? Show de bola? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Cara, que show de bola, que show. Se vocês me falar que vocês entenderam, a hora que eu terminar isso aqui, eu vou ficar tão feliz, porque eu mesmo não estou entendendo mais nada. Mas vamos lá. Então aqui vai ficar integral de caminho de quem? Olha que negócio interessante. Eu vou copiar o que está aqui. Certo? Aqui não estava P delta V? Não virou PDV? Aqui não estava delta V? Aqui não virou DV? Então ali vai virar PI DW, porque é pequeno trabalho. Só que o W, assim. Pequenas variações de trabalho. Pequenos trabalhinhos. Tudo bem? O que eu estou querendo dizer? Quando eu tinha só isso daqui, era uma integral, era uma diferencial inexata. E agora? Uma diferencial exata. Traduzindo, quando eu passei dividindo, eu transformei numa diferencial exata. Então, é possível eu transformar uma diferencial inexata numa diferencial exata. Para quem já fez cálculo 2, eu vou dar um nome só para a hora que vocês verem. Isso se chama fator integrante. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu peguei a diferencial inexata, que é o D sobre W, e peguei um fator integrante, que é 1 sobre PI. Nas equações diferenciais. Certo? A função, olha o nome, fator integrante. É um fator, então ele entra como uma multiplicação. Você multiplicou ali por 1 sobre P, que permitiu que você integrasse. Tudo bem? Ok? Então isso aqui se chama fator integrante. Tudo bem, gente? Deixa eu perguntar o seguinte, vamos ver, de cabeça, para mim. Pensa em qualquer diferencial exata. Pensaram? Integral ao longo de um caminho fechado, ou integral ao longo de um ciclo, de qualquer diferencial exata. Quanto que dá? Dá zero. Porque a diferencial exata só depende de onde começa e aonde termina. Então a integral de uma diferencial exata é zero. Tudo bem? Integral de ciclo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Não é pausa. Eu quero testes. Eu quero teste. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. A energia interna. A energia interna é uma diferencial exata ou inexata? Exata, só depende da temperatura inicial e da temperatura final. Então, a energia interna é uma variável de estado. Certo? Lembra todo o que a gente fazia no ciclo? Ele não saía de uma energia interna e voltava. Eu falo, quanto que variou a energia interna? Não variou. Tudo bem? Estamos juntos? Sim. Sim.
Deixa eu concluir aqui, ver se te ajuda. Ver se te ajuda. Ó, independe do caminho. Ok? Ou seja, se eu tenho um ciclo, eu saio de um ponto e retorno para esse ponto, quanto variou a energia interna? Não variou. Perfeito. Não variou. Então, quer dizer que a integral de du, a soma de todas as pequenas variações de energia interna, independe do caminho. Então, energia interna é uma diferencial exata. Vamos para a notação que eu não gosto. E essa? Trabalho. Depende do caminho ou independe do caminho? Depende. Então, depende do caminho. Certo? Eu vou testar uma outra agora. Se eu já falei de energia interna e falei de trabalho, falta eu testar quem? Calor. O que vocês acham? O calor depende do caminho ou independe do caminho? Depende, né, cara? Por quê? Quando você tem uma integral que independe do caminho, que depende do caminho, uma integral do trabalho, então está produzindo calor. Certo? Então, o calor também, integral ao longo do caminho, de quê? Depende de C. Certo? Tudo bem? Ótimo, guarda um pouquinho. Já já eu vou fazer. Guarda, mas assim, não vai embora sem tirar essa dúvida. Tá bom? Que eu vou te mostrar matematicamente. Quando eu falo caminho, aqui eu estou falando processo. Tá? Eu estou falando que depende do valor da pressão e do volume que ele vai passando. Mas eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor matematicamente. Antes de eu passar para o próximo tópico, eu quero fazer mais uma pergunta apenas. E essa daqui? Depende ou independe? Estamos tratando de uma diferencial exata ou inexata? Por que exata? É a variação da energia interna. Porque energia interna, variação da energia interna, é calor menos trabalho. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso. Então, vocês viram que eu posso combinar diferenciais inexatas de modo a produzir diferencial exata? Perfeito. Outro. Gostei. A Maria me deu uma ideia antes de eu ir lá na frente. O que acontece? Aqui você está convencido que isso daqui é uma diferencial exata, porque isso aqui sim. Então daqui você pode concluir que o calor é inexato, que o calor depende do caminho. Porque se o calor não dependesse, como é que pode uma coisa que não depende menos uma que depende? Tudo bem? Porque assim, a hora que você faz a subtração, é como se as duas dependências se cancelassem. Tudo bem? Gostei da... Tudo bem? Mas essa é uma outra forma, né? O que me chamou a atenção, e eu não posso esquecer o link com a aula passada, independe de ser, com a aula anterior, eu não posso esquecer porque o que eu estou querendo? Eu estou querendo, eu vou fazer outra pausa, porque assim, parece que eu estou meio perdido, né? Parece que nós estamos em outro mundo. Pausa, o que nós queremos? Eu temos isso aqui, Agora eu vou até escrever nessa anotação. Temos que o DW, pequenas variações do trabalho, eu estou escrevendo, gente, eu estou de novo, vocês não sabem tanto que está me doendo no coração escrever dessa forma, tá? Mas eu acho que está claro. Pequenas variações, pequenas variações de trabalho, não faz nem sentido.
Pequenos trabalhos, Kainan, é pressão vezes pequenas variações de volume. Certo? E eu quero escrever que o calor, pequenas quantidades de calor, é alguém, esse alguém, a gente já sabe que é a temperatura, que é uma variável de estado, que ela em equilíbrio, ela fora do equilíbrio vai garantir que exista aquele processo de troca de energia. Tudo bem? Vezes a variação de alguma variável de estado que eu vou chamar de SBRI. Sacou? Professor, mas aquele exemplo que eu tinha dado de Q aproximadamente igual a T multiplicado pelo delta Z. Delta Z, delta S. Delta S. O senhor não tinha falado que esse delta Z que era Vai ser a variável de estado. Mas o senhor falou que era temperatura. Os dois são variáveis de estado. Os dois. Só que essa é uma variável intensiva. Perdão, extensiva. E eu tenho que interpretar essas duas. Isso aí está certíssima. Todas aqui são variáveis de estado. Todas. Só que para ter trabalho, precisa ter variação do volume. Você precisa variar uma das variáveis de estado. Que só nasce se houver uma diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno para que haja isso. Tudo bem? E aí eu quero escrever o calor dessa mesma forma. Para ter calor, vai ter que ter variação do SBRIF. Só que essa variação do SBRIF só vai existir se eu tiver dois sistemas que estejam a temperaturas diferentes. Tudo bem? Então vamos a outra coisa. Vamos continuar com as analogias. Vamos continuar com as analogias. Diferencial exata ou inexata? Exata, porque é uma variável de estado. Consequentemente, isso daqui é uma diferencial dW por P. Diferencial exato ou inexata? Exata. Por quê? Porque é o dV. Igual a dV. Exata. Última. Que conclusão que você tira, gente? Que conclusão que você tira? dQ por T. dQ por T é igual a quem? ds. Exato ou inexato? Exato. Chegamos na definição não de entropia, mas da variação de entropia. Olha só. Exata. Portanto, olha só. A gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia. Olha que legal, gente. É coisa linda, maravilhosa. Variação de entropia é igual à integral do ds. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Variação de entropia é integral ao longo do caminho de quem? Do ds. De acordo? De acordo? De acordo? Mas quem é o ds? Obrigado, já ouvi, viu? Prontinho. Olha que a gente conseguiu... No momento nenhum eu defini o que é entropia. Eu só falei matematicamente. Mas chegamos numa variável de estado. Que indica a variação do calor. Então só vai ter calor, só vai ter fluxo de calor quando tiver variação dessa grandeza S. Essa grandeza eu vou chamar de entropia. Não. Essa é a mensagem. O que é entropia? Não sei. Ainda não sei. Não sei nem se vocês vão saber no final do curso. Não, estou falando sério, não estou brincando, não. Porque a entropia ela tem a ver com probabilidade. É muito mais profundo. Mas a gente sabe pelo menos operacionar com ela. Eu vou dar um exemplo de entropia.
Eu vou dar um exemplo de como que a gente acha entropia e você vai ver que coisa linda. Você vai ver que coisa linda, porque agora eu ainda não conectei com a primeira parte da aula passada, da segunda lei da termodinâmica. Eu estou com dificuldade na integral com dq. Ah, tá. No que você está pensando? Ótimo. O que é isso aqui? Fluxo de calor. O que está indicando? Que o fluxo de calor, o fluxo, depende da temperatura. Tudo bem? É isso. Você vai ter que escrever uma função na qual o fluxo de calor depende da temperatura. Certo, porque eu estava vendo como a integral de 1 sobre t dq. Então, seria a temperatura depende do calor. Também acontece. Aí seria tipo... Ah, não. O método de fazer? Talvez fazer troca de variáveis. Por exemplo, é muito difícil eu imaginar uma função na qual o calor dependa da temperatura. Mas você poderia calcular, por exemplo, a potência. A potência é calor por tempo. Então você escreve dq dt vezes dt. Então você faz a integral no tempo. Entendeu? Por exemplo, 15 calorias por segundo. Você sabe que é 15 calorias por segundo. Estou falando bem a grosso modo. Você escreve isso aqui dq dt vezes dt. Aí a tua integral passa a ser no tempo. Entendeu? Entendeu mesmo? Certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar. Vamos voltar. Gente, não é lindo isso, cara? E você sabe o que é o indicativo que vocês estão entendendo? A cara que vocês estão fazendo de meio de surpresa de não estar entendendo. Isso parece um contraditório. Mas nesse caso, significa que vocês estão... Assim, não significa que vocês estão entendendo. Vamos colocar assim. Mas se vocês estivessem com cara felizes, significaria que vocês não estão entendendo. Porque não é para estar feliz, porque estamos tratando de uma grandeza abstrata. Que não faz parte do cotidiano. Você não chega numa loja e fala, minha entropia hoje está foda. Não dá. Você não chega em médio grau de desordem da sala. Não é uma grandeza. Por exemplo, a gente tem algumas intuições. Fala assim, olha aquela garrafinha ali, ela deve... A massa daquela garrafinha, 500 gramas. Você vai errar. Mas você não vai errar, você não vai olhar, ali vale 2 toneladas. Você tem essa percepção com algumas grandezas. Você olha um carro na rua, ele está 100 por hora, você pode falar que é 50, você pode falar que ele é 200. Você não vai falar que é 2.000. Porque você tem uma noção. Agora nós estamos tratando de uma grandeza que a gente não tem a mínima ideia do que seja. Eu perguntar qual é a... eu estou aqui e eu vim para cá. Quanto que variou em minha entropia? Você não tem a mínima ideia. A única coisa que você sabe, no máximo, é a unidade. Vai ser Joule por Kelvin. Certo? É a única coisa que você sabe no máximo. Você não tem ideia de mensurar. Então não dá para você falar assim, nossa, eu entendi, nossa, eu não entendi. Não dá. Não dá, ainda não. Mas eu vou tentar buscar até o fim do semestre. Não. Joule por Kelvin. Também é unidade de capacidade térmica, mas não é capacidade térmica. Tá? Não, e assim, agora que eu pensei, era para ser a mesma unidade de capacidade térmica, porque tem temperatura, né? Tudo bem? Até porque, não é porque a capacidade térmica envolve variação de temperatura. A entropia envolve condição de calor, né? Tudo bem? Então vamos lá. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos tentar linkar. E agora sim, ainda estou com a dúvida, por mais que você falou que sim, era aqui que eu ia tentar tirar a sua dúvida. Vamos tentar voltar para a segunda lei da termodinâmica. O quê? Não, de jeito nenhum. Você tem que entender as coisas, mas exige um processo. Entendeu? Vou dar um contra-exemplo que eu acho que é o melhor. Muitas vezes as pessoas acham que entenderam física porque conseguem resolver meia dúzia de exercícios. Isso acontece muito em cursinho. Muito em cursinho. Talvez até nos exames que vocês vão fazer, que vai medir se o curso aqui é bom ou não. Vai medir a tua capacidade de resolver exercício. Isso não é necessariamente entender física. Tudo bem? Mas é o que eu entendo. Vamos fazer o seguinte. Vou desenhar novamente aqui a máquina térmica. Uma máquina térmica... não, aqui eu já vou induzir vocês. Não vou desenhar a máquina ainda. Vamos fazer o seguinte.
para que eu quero ter uma máquina térmica que possua a maior eficiência possível. Tudo bem? Para ela possuir a maior eficiência possível, assim, é uma máquina térmica, é óbvio que ela tem que trabalhar em ciclos. Todo mundo de acordo? Vamos lá, tentem raciocinar comigo. Como é que você produziria uma máquina térmica com a maior eficiência possível? Pode falar o mais óbvio. Isolar ela para não passar calor por ambiente. Opa! A perda de calor dela, a perda desse calor a ser desperdiçado tem que ser a mínima possível. Estamos juntos? Esse calor que não é reaproveitado tem que ser a mínima possível. Tá certo? Então, é interessante, porque o processo ele vai fazer o seguinte, ele vai ter que expandir e vai ter que contrair. Todo mundo de acordo? Porque tem que voltar na mesma posição. Então, vamos fazer teste. Adoro fazer testes. Eu quero ver se vocês chegam à mesma conclusão que eu. Testes. Agora vem matemática para danar, hein? Só que vocês vão ver que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa tchuk-tchuk. Porque eu defini uma variação de uma grandeza que eu sei lá como calcular. E, aliás, é até interessante, né? A gente não sabe calcular a entropia, a gente sabe calcular a variação da entropia. Ainda. A entropia é uma variável de estado. Então eu deveria saber calcular ela no determinado. Mas até agora eu sei calcular a variação dela. Dá uma olhada, ó. Pressão, volume. Volume, pressão. Vamos por partes. Eu quero que vocês pensem comigo. Eu tenho que sair do volume V1 e vir para o volume V2. Não tenho ideia de como eu devo sair, mas eu sei que esse processo ele tem que ocorrer de modo a eu perder o mínimo possível de calor que não conseguirei reaproveitar para realizar trabalho. Raciocine comigo, de que maneira deve ser isso? Não. É cíclico, quer dizer que eu vou ter que voltar. Show de bola. Vou até colocar outras letras aqui, ó. Que pode ser que eu precise de mais. Vou colocar aqui VA, VB. O fato de ser cíclico é que eu preciso voltar. Eu só quero ir primeiro. De que maneira que eu devo ir, fazer o trabalho de expansão, porque assim, ó, no que ele está expandindo, o pistão vai ter atrito, certo? E a perda de energia nesse atrito já era. Tá? O pistão pode aquecer. Então eu quero assim, qual seria o processo que eu consigo minimizar essas perdas? Adiabático eu não consigo expandir, né? Não tá tão errado. Não está tão errado. Eu quero tentar convencer o seguinte. Vocês concordam que se tiver temperaturas diferentes nessa primeira expansão, esse fluxo de calor é perdido? Porque se a temperatura é diferente, eu saio de uma temperatura e vou para temperatura mais fria. Ok? Consigo fazer a volta? Qual que é a lei que fala disso? Segunda lei da termodinâmica. Que é impossível fazer o quê? Para a temperatura mais alta. Oi? Qual que é o fluxo espontâneo? Da temperatura maior para menor. E lembra, eu até consigo fazer um fluxo forçado, só que eu não quero o mínimo gasto de energia. Exato. É isso, eu não quero que ele esfrie. Ó, vamos lá. Vou chamar isso aqui de situação A. Ótimo, não, mas ótimo, cara, você está entendendo tudo. Você está entendendo tudo. Você está entendendo tudo. Você está entendendo tudo. Como é que você vai entender qual é o corpo mais quente? Não coloquei corpo mais quente. Ótimo.
Hoje está sendo melhor. Hoje a aula que vocês menos estão parecendo estar entendendo está sendo a melhor aula. Aqui é a situação A. Certo? Eu vou trabalhar com gás, tá? Que é máquina térmica, tem aqui o gás. Tudo bem? Eu quero que aconteça essa expansão. Certo? E ele venha para a situação B. E quero que essa expansão ocorra da melhor forma possível. O que é a melhor forma possível? Que eu perca o menos possível. Traduzindo, eu quero que todo o calor fornecido seja realizado para quê? Seja utilizado para quê? Para trabalho. De que maneira que eu faço uma expansão em que todo o calor é utilizado para realizar trabalho? Isotérmica. Então, o que eu faço? Eu pego e eu coloco uma fonte quente aqui, ó. Certo? Numa temperatura que eu vou chamar de TA. E ela vai manter até aqui. Entendeu? Uma fonte de calor. Tudo bem? Coloquei uma temperatura alta. Fala. Só para confirmar, como a gente está na média térmica, a temperatura vai ser constante. Então não vai ter variação da energia interna. Então todo o calor que fornecer vai ser necessariamente usado para trabalhar. Show. Show. Primeira lei da termodinâmica. Eu não posso esquecer da primeira lei. Eu tenho que estar usando tudo ao mesmo tempo. Foi? Foi? Foi mesmo? Eu quero fazer isso aqui subir. Para eu fazer isso aqui subir, o que eu tenho que fazer? Fornecer calor. Como é que eu forneço calor para esse sistema? Eu coloco uma placa, pode ser uma placa bem quente, encostado aqui. Vou estar fornecendo calor. E ele vai subir. O que você está perdido? Calor A, vou chamar de calor A, é igual a variação da energia interna mais o trabalho de A para B. Não é? Eu quero que o trabalho seja o máximo possível. Se eu quero que o trabalho seja o máximo possível, quanto tem que ser variação de temperatura? Não tem que variar. Que eu escolhi. Então a variação da energia interna não vai variar. Entendeu? Entendeu mesmo? Então, vendo que você tem que estar com a teoria sempre a teste. Então, vou escrever aqui, ó. Então, nessa primeira expansão, ela tem que ser assim, ó. Que A igual ao trabalho de A para B. Foi, gente? Calor fornecido. Então, a primeira coisa que eu quero é o seguinte. Perceberam que essa expansão foi feita ao longo de uma isoterma? Então, estão convencidos que é a melhor forma de eu aproveitar todo o calor? Então, vou desenhar ela aqui, ó. Isoterma. Só que, o que acontece? Eu preciso voltar. Entenderam? Eu não preciso voltar? Não dá para eu voltar pelo mesmo caminho. Porque, olha só. Vem aqui comigo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Voltar pelo mesmo caminho. Eu vim aqui. Voltar pelo mesmo caminho significaria diminuir o volume e manter a temperatura constante. É possível? Eu não posso tirar aquele negócio. Se você tirar, você não mantém a temperatura constante. Então, o treco é parte do sistema. Não, você vai poder tirá-lo. Só que a partir do momento que você tirar, a temperatura vai estar constante? A temperatura que o estimula a variar está constante? E aí o calor fluiu. Não é tão rápido, não. Ele tem que ser devagarzinho para que ele vá isso. Vai indo. O processo ele tem que ser lento. É que você está tentando pensar na temperatura interior ao gás. Essa é uma variável que a gente não tem controle. Eu estou olhando só para o externo.
esse gráfico de pressão por volume é sempre olhando as coisas externas. Você está olhando aqui para dentro. Aqui para dentro, porque aqui para dentro, se a temperatura do gás não variar, o que significa? Não fluiu o calor. Tudo bem? Eu não estou preocupado porque o principal vai ser o final. Mas desceu por enquanto? Não, mas você, tem isso também. E tanto que na hora das equações a gente usa como se fosse a do gás. Na hora de usar as equações a gente usa como, tanto que, vamos por partes. A gente usa como, que nem a pressão. A gente considera, você fala PDV, que pressão que é? Essa é a do gás. Mas qual que é a condição que a gente faz? É que a gente vai considerando processos tão pequenininhos que está dando tempo a todo momento da temperatura do gás se igualar com a de fora. Vamos pensar dessa forma. Certo? Está tendo um fluxo de calor, tá? E esse processo, ele não pode ser de uma vez, por isso que eu pedi para vocês fazerem o trabalho da expansão livre. Que na expansão livre você vê que você não consegue avaliar nada. Tá? Ele é pequenininho, a temperatura do gás vai mantendo aqui, mas é como se aqui tivesse uma fonte de calor constante. Tá? Até porque, se você parar para pensar, também tem outra coisa. E aí eu também estou comentando. A gente está pensando sempre que se fornece calor tem que variar a temperatura. E a gente já viu que não é. Gostei melhor dessa explicação. Pode considerar do gás. Aqui nessa temperatura. Aqui é a fonte de calor, só que essa fonte de calor mantém a temperatura do gás aqui constante. Tudo bem? Por quê? Porque toda a energia que ela está transferindo está sendo utilizada para quê? Para realizar trabalho. Ok? Isso. Aí agora eu quero voltar. Para voltar, não dá para voltar por essa fonte. Porque seria manter essa fonte de calor aqui e esperar que o pistão desça. Tá compreendido que não dá para eu manter? Oi? Aumentar a pressão onde? Então, colocar alguma coisa aqui, né? Certo? Aí a pressão externa seria maior do que a interna para ele comprimir? Mas aí vai variar a energia interna. Certo? Assim, outra coisa que eu poderia fazer. Tiro isso daqui e coloco o quê? Coloco uma fonte gelada. Exato. Tudo bem? Que aí ele tende a descer. Só que acontece um negócio. Está tudo agitado ali. A partir do momento que eu tirar isso aqui, ele ainda vai expandir. Concorda que ele vai expandir um pouquinho mais? Porque ele está com a temperatura... Estão igualadas, mas estão sendo mantidas aqui, ó. Você parou... eu não consigo achar um exemplo. Tirei. Qual que é a tendência do sistema? Se a temperatura está constante, vai manter ali. Certo? Você quer trazer ele de volta. Põe uma fria. Então ele volta por uma isoterma. Essa isoterma é maior ou é menor? Então tá. Então, vou desenhar outro isoterma, tá? Acho que essa explicação aqui vai ser melhor. Posso desenhar outro isoterma? Vai cruzar essa isoterma aqui em algum ponto? Não tem como. É isso que eu estou te falando. É isso que eu estou querendo induzir vocês. Não dá. Ó.
Como é que eu vou voltar? Entendeu? Você está certíssimo. Eu tiro isso daqui e coloco a outra. Ok. Ele volta para o mesotermo, mas está descontínuo. Por que vocês acham que vocês passam tanto tempo estudando continuidade em cálculo? Não, porque você não consegue fazer essa conexão. Ó, é quase que o que a Jaiane falou. Antes dele voltar, o que tem que acontecer? Diminuir a pressão. Entendeu? Antes dele voltar, tem que diminuir a pressão. Por que ele conseguiu expandir sem aumentar a temperatura e ele não consegue desexpandir? Não, porque tem um salto de temperatura. Ele vai diminuir a temperatura na hora de desexpandir, contrair. Se ele não aumentou a temperatura, na hora de expandir. Ele não aumentou a temperatura, mas teve fonte de calor. Tá. Ele conseguiu. Eu tenho que ter uma fonte que ele libera calor. Tudo bem? Só que como é que ele sai daquele estado e entra nesse outro estado com essa outra temperatura? Porque aqui ela está com a temperatura alta. Entendi, não tem fonte, a fonte é o que fornece o gás. Entendi, tá ligado? Vamos ver se você entendeu mesmo. Não, ele ia tirar energia Ó, da fonte do gás dele mesmo. exato. Como é que ele vai tirar? Tudo bem? Porque assim, ó, eu tirei, aí ele está aqui, ó. Ah, não, pior que ele nem vai estar aqui. Mas eu coloco uma fonte aqui. E aí ele começa a descer nesse meio. Como que ele saiu dessa, assim, ó. Como que ele sai dessa, essa é a melhor. Como que ele sai dessa temperatura e salta para uma menor? Não tem como. Para ele sair dessa temperatura e vir para uma menor, o que tem que acontecer? Ele tem que passar por outros valores menores de temperatura. Concorda? Então a temperatura tem que diminuir. Tudo bem? Só que, de novo, tem que diminuir da melhor maneira possível. Fala. Porque até então a gente estava estudando que quando expandia, o gás realizava trabalho. E quando ele comprimia, porque é realizado sobre ele. Sim. Mas nesse caso, ele próprio vai fazer o trabalho. Não. Ó, o trabalho foi realizado pelo gás, ele expandiu. Agora que eu estou falando assim, ó, para o trabalho ser realizado pelo gás e ele contrair, não está na temperatura menor? Fala um valor para essa temperatura. Não, valor. Não. Que dificuldade? 500. Então ele expande a 500 Kelvin. Ele contrai a quanto? 200 Kelvin. Como é que ele sai de 500 para 200? Mas é isso que eu estava te perguntando. Era exatamente isso que eu queria te perguntar na outra parte da aula. Você estava falando que o calor entrava e realizava o trabalho, só precisava vir outra energia para diminuir, fazer a compressão, para esse calor sair, para repetir esse ciclo. Eu queria entender como é que isso funcionava. Por que esse ciclo, como é que esse ciclo ia se repetir? É isso que nós estamos. Aqui eu estou colocando a forma, assim, existem trocentas formas. Por isso que eu falei para vocês, se for resolver os exercícios em casa, raciocina sobre cada trecho. Cada ciclo que tem lá é uma forma. Agora eu estou buscando a forma que maximiza a eficiência. É o seguinte, para que esse ciclo se realize, é necessário ter mais energia além do calor que entra. Obviamente. Até porque, para ele, aqui vai ter mais uma expansão, né? Aqui vai ter mais uma expansão. Tudo bem? Ele tem que expandir. Expansão ou compressão. Mas ele tem que voltar aqui. Tudo bem? Por que eu vou pôr uma outra expansão? Porque a próxima curva tem que ser uma adiabática. Por que uma adiabática? Porque uma adiabática, vamos pensar, eu não quero calor residual. Certo? Eu não quero calor residual. Já que eu não quero calor residual, a única curva que eu tenho a fazer são curvas que não têm troca de calor. Quais são as curvas que não têm troca de calor? Adiabática.
Só que uma adiabática, para sair de uma temperatura grande para uma pequena, só pode ser a partir de uma expansão. Então eu fecho aqui, ó, com uma adiabática. Tudo bem? Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Chegou aqui na situação B. Eu retirei minha fonte de calor. Eu retirei a minha fonte de calor. Se eu retiro a minha fonte de calor, o que tem de acontecer com a temperatura do gás? Não, cai, não tem fonte de calor. Ninguém está fornecendo calor. Aonde que essa máquina está? Ela não tá no vácuo. Ela vai perder calor para a vizinhança. Não, ela vai perder calor? Não, porque não vai perder calor. Porque nós estamos através de adiabáticas. Mas a temperatura dela baixa. Hã? Teve trabalho, não teve? Teve trabalho, não teve? Gente, é 2 expansões. É 2 expansões. Vou tentar dar um exemplo bem a grosso modo. Você taca fogo. O negócio começa a subir. Ah, não, vamos pensar melhor. Você esquenta a água. O que começa a acontecer? Bolha. Quando você desliga o fogo, acabam as bolhas imediatamente ou ainda tem mais algumas? É mais ou menos a mesma coisa. Você forneceu calor. Você tira subitamente, ele continua subindo. Ficou mais claro? Ficou mesmo? Ficou mais claro? Você cortou a fonte de calor, mas a expansão ainda continua. Como que você garante que se a fonte de calor continuasse, ele ia ficar paradinho aqui? Ou ele ia continuar subindo? Como se fosse uma inércia. Ele está subindo, subindo, subindo. Quando você tira, você não cessou a fonte de energia de uma hora para outra. Né? Quando você tira, ele acabou de fornecer um pouquinho de energia aqui. E essa energia foi distribuída ainda. Fala. Não, não vai abaixar. Depois que você tira. Isso. Então, calma. Deixa eu desenhar a terceira aqui. Ó. Ele sobe mais um pouquinho. Ó. Tanto que eu vou desenhar aqui, ó. Subiu mais um pouquinho. E aí agora o Osmar já deu a conclusão. Aqui ele chegou num volume maior. Sem fornecer calor. Aumentou o volume, acontece o que com a temperatura? Cai. Entenderam agora? Tudo bem? Tá ficando melhor? Então tá. Raíssa, tranquilo? Não, mas é tenso mesmo. Mas eu acho que eu consegui achar o melhor exemplo. Você está esquentando água, você cessa a fonte, ela não para de uma hora para outra, continua ainda borbulhando, resquícios do último suspiro de calor que foi. Né? Tudo bem? Não, eu estou montando o gráfico para a gente fechar o ciclo da melhor forma possível. Não, não fechei ainda, ó. Só vim até aqui, eu só expandi. Só que eu já tinha concluído. Qual que é a melhor forma de fechar o ciclo? Também através do exotermo. Então, aí agora, o que eu vou fazer? Ó? Agora, primeiro eu preciso achar um giz. Agora, o que eu faço é o seguinte. Eu venho aqui e coloco aqui, ó. Aqui eu vou chamar de ponto C. V com índice C. Aí aqui no ponto C, eu coloco uma outra
fonte. Só que agora uma fonte numa temperatura menor. Para retirar calor do sistema. Certo? Então, coloquei aqui, ó. Aqui, qual que é o ponto que eu tô? TC, né? Não TC. Tudo bem? VA, VB. Ali foi de VB para VC. Aqui já não é, bom, depois eu vejo, mas é a temperatura em TC. E aí vai fazer o quê? Ele vai manter essa temperatura até chegar aqui, vamos colocar um TD. Por que eu vou colocar aqui o TD? VD. Porque ele tem que voltar. Certo? Ele tem que voltar. Ele volta por uma diabática. Porque aí é o mesmo processo. Ele está perdendo calor e está baixando, está baixando, está baixando. A hora que eu tiro a fonte, ele baixa mais um pouquinho ainda, por inércia. É a mesma dificuldade que você pode ter tido daqui para cá. Certo? Não, esse daqui vai ter que sentar e ler muito e confundir muito ainda, mas eu ainda estou aqui tentando ajudar. Certo? De jeito nenhum. Então você não está entendendo nada das outras aulas. Adiabática não tem fluxo de calor. Isoterma, a temperatura é constante. Não ter fluxo de calor não garante nada, a temperatura não vai variar. Não, tanto que aqui, ó, aqui teve fluxo de calor, tudo foi utilizado para rever trabalho. Aí ela vai variar por Exato. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender as coisas que eu tenho que entender e as coisas que eu tenho que aceitar. Não, aqui você tem que entender tudo. Tem que aceitar nada. Eu tenho dificuldade em ver eu colocando uma fonte, um treco mais gelado ali embaixo e a temperatura não diminuir, ficar na mesma temperatura. Não, mas peraí. Você colocou ele. Ah, tá. O processo foi feito a mantida a temperatura constante. E aí houve uma compressão. Diminuiu o volume, consequentemente aumentou a pressão na mesma proporção. Entendeu? Você coloca. É que assim, aqui é uma imagem pictórica. Eu coloco de modo a manter a temperatura do sistema constante, igualada com isso aqui. Enquanto tiver essas fontes estão garantindo que está tendo só realização de trabalho, portanto, essas fontes estão mantendo a temperatura constante. É porque vocês ainda estão fixos à ideia de que se fornece calor, tem que variar a temperatura. Essa é a parte mais difícil. Calor para vocês está completamente vinculado à variação de temperatura. E não é. Calor é uma forma de energia em trânsito. Nesse caso, calor está sendo utilizado para realizar trabalho. Aí eu tô botando ela congeladinha. Uhum. Aliás, ela tá na mesma temperatura do gás. E chegou nessa. Não. Ela colocou assim. Você consegue trazer essa diabática até. Ela vem caindo. Até onde que ela poderia cair? Não sei até onde ela poderia cair. Mas a hora que eu ponho aqui, eu garanto que ela cai só até aqui. Entendeu? Eu garanto que ela cai até aqui e seguro ela aqui. Quando eu coloco isso, é como se eu estivesse colocando um isolante térmico que garante que vai manter essa temperatura. Certo? E aí, da onde que vem a compressão e a aumento da pressão? Pode ser por aumento de pressão. Eu não estou colocando todos os processos. Tá. Um negócio que eu tenho que falar. Nessa parte eu coloquei a pressão assim. Ou, não, nessa parte a pressão ficou assim porque veio de outra coisa. Mas, por enquanto, foi. Leandro, larga o celular. Não, então pode pesquisar aí, tranquilo.
Larga essa porcaria, depois você pesquisa. Vamos lá, não, porque eu vou para outros termos. Pessoal, esse é o melhor sistema possível para uma máquina térmica. Tá? Ela trabalha com 2 isotermas e 2 adiabáticas. É isso aqui, ó. Isso aí normalmente é representado dessa forma, ó. Talvez agora, Maria, talvez com essa representação as coisas fiquem mais simples. Aqui eu coloco uma fonte de calor, certo? Que é essa curva aqui. O calor flui para cá. Vou chamar isso aqui de Q1. Como resultado desse calor que está fluindo, o que acontece? O sistema realiza um trabalho. Tudo bem? E parte do calor é perdido, jogado aqui na fonte fria, esse calor que eu vou chamar de Q2. Tudo bem? Quando cessa esse calor, quando eu tiro isso daqui, ele expande mais um pouquinho. E aí, uma compressão, de alguma forma, uma compressão vai fazer as coisas acontecerem no sentido contrário. Ó, entrada de calor, realizou o trabalho. Por inércia, continua numa diabática. Tudo bem? Comprimo, realiza o trabalho. Negativo. Então, garante que o calor está saindo de novo. Trago aqui de volta. Esse é o ciclo. Eu vou até colocar que ele está na temperatura, eu vou chamar T1, T2. Esse é o ciclo que vai garantir para mim a maior eficiência. Tudo bem? Tudo bem? O que você está quase dormindo aí, Leandro? Porque está sendo perdido, gente. Tem que perder calor. Está sendo perdido, é assim, é aquele calor... Lembra aquele que eu falei, a linha da natureza? É aquele que você não vai conseguir reaproveitar. Se você pensar no carro, para onde está indo esse calor? Está indo embora. Tanto que... Ó, vamos usar a primeira lei da termodinâmica? Vamos... agora... Nossa, Leandro, até que enfim. Eu falei a máxima eficiência possível. Eu falei que a máxima possível é 100%. Tudo bem? A máxima eficiência possível. Tanto que a gente vai chegar... Ó, acabamos de achar outra forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica. Nenhuma máquina térmica opera com 100% de eficiência. Aliás, outra não, é a mesma. Qual foi a primeira que eu falei? É impossível um sistema em que todo o calor é utilizado para realizar trabalho. Tudo bem? Então, basicamente, aqui, ó, vamos olhar nesse trecho. Vamos olhar nesse trecho. Vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica aqui? Q1 é igual variação da energia. Quanto que é a variação da energia interna aqui? 0, porque a temperatura é constante. Então, Q1, trabalho de quanto? De AB. Não, é o contrário. A mudança da temperatura causa mudança da energia interna. Exato. Não, é tudo junto, é a mesma coisa. Se mudou a temperatura, pega aqui agora. Vamos pegar a segunda lei da termodinâmica aqui. Quanto que tem de calor aqui? É adiabática. Calor é 0. Então, variação da energia interna mais trabalho é 0. Ou seja,
menos o trabalho de B até C é a variação da energia interna de B até C. E o menos está bem difícil, porque aqui a temperatura não está diminuindo. Então, a variação da energia interna negativa. O calor é zero porque não está mais fornecendo Nada. Isso, foi a maneira que a gente construiu. assim, pode continuar subindo, igual você Sim, exato. O sistema continua expandindo por inércia. Tudo bem? Aí coloquei a fonte fria. Aqui volta uma equação igualzinha. Certo? Tudo bem? Q2. Quanto que vale Q2? Menos trabalho de CA. E faz todo sentido. CAB. E faz todo sentido que o trabalho seja negativo, que o calor seja negativo. Porque o calor está entrando aqui e saindo para cá. E aqui volta, calor zero, só que aqui aumentou a energia interna de novo. O calor não vai fluir espontaneamente do mais frio para o mais quente. Mas ele pode fluir depois com temperatura igual? Pode. Interessante. Quando realiza trabalho. Então, isso que eu estava. Não, peraí, calma. Coisa de temperatura igual, não. Ele pode fluir de modo e não variar a temperatura. Você, por que você coloca? Por que eu chamo de fonte quente? A hora que você coloca a fonte quente ali no gás. Porque ela está na temperatura maior que o gás. É ela que vai fornecendo calor para o gás e o gás vai expandindo. Tudo bem? De modo a manter a temperatura do gás constante. Ok, é como se o gás usou o trabalhinho para colocar um pouquinho para ele chegar mas aí a fonte é A culpa é minha. Eu assumo a culpa. Não, eu assumo a culpa. Eu assumo a culpa. É que a hora que eu estou falando que eu coloco a fonte quente e a expansão se dá com a temperatura constante, eu estou dando a entender que o gás está na mesma temperatura que a fonte quente. E não é. Não. Porque é que assim, ó, não, foi erro meu. Foi erro meu. Eu falei assim, eu coloquei aqui a fonte quente. Ainda na tentativa de simplificar para vocês, eu coloquei que a temperatura da fonte quente era TA. Né? Gente, para fluir calor daqui para cá, as temperaturas têm que ser diferentes. Então a temperatura do gás é menor que a temperatura da fonte quente. Ok? Então flui calor. Só que esse calor não consegue aumentar a temperatura disso aqui. Porque realiza trabalho. Clareou mais? Não, a culpa foi minha. Ele vai mandar, motivado pela diferente temperatura, ele manda calor, só que esse calor é usado puramente Para realizar trabalho. Isso. Aí é mais fácil pensar calor que eu só tipo, mandando energia. Isso. É que eu tentei criar um exemplo pictórico. Não, é que é energia, fluxo de calor. Não, é porque assim, eu fui criar um exemplo pictórico, acho que porque a hora que o Leandro falou assim, eu não estou vendo esse calor. E aí eu acabei conduzindo vocês a acreditar que essa temperatura é a mesma temperatura do gás. E ainda na explicação para Maria, eu ainda falei assim, não, mantém constante. Mas é isso, essa temperatura aqui não é a mesma que essa. Até porque se fosse a mesma, não tinha fluxo de calor. Fala. A gente estava estudando dilatação e mudança de fase, papá. Aí tinha a hora em que o calor mudava a temperatura, tinha a hora que o calor mudava a fase. Se o calor muda a fase, calma, vamos por partes. Se o calor muda a fase, o que está acontecendo com as moléculas? Não, mudando fase. Deslocamento. Deslocamento é trabalho. Certo. É que aí quando a gente estava tratando de gás, aí eu fico na dúvida se eu posso enxergar de forma relacionada, tá? Não está mudando, não tá mudando de estado. Está realizando trabalho. Sim, o gás está realizando trabalho. Mas aí eu posso enxergar que às vezes o gás, o calor vai ser usado Para variar a temperatura. para variar a temperatura, como se fosse Sim, também. ou pensar que existe um calor, não é latente, o calor não faz.
Não existem tipos de calor. Pensa igual ele falou, fluxo de energia. Essa energia, motivada pela diferença de temperatura, está toda sendo utilizada para realizar um trabalho. Certo? Inclusive, está acontecendo ali agora uma dúvida sobre o que está acontecendo com esse material na hora que eu estou realizando essas coisas. Porque a gente estava vendo isso, que tem esse material O gás nessas condições, dilatando. o gás dilatando. Porque a gente está vendo a dilatação acontecendo por mudança de temperatura. Sim. Aí agora não está mudando a temperatura e o gás está dilatando. Está mudando a temperatura, está fluxo de calor. Ah, meu Deus. Está tendo fluxo de calor. Não necessariamente não tem fluxo de calor, muda a temperatura. Exato. Nesse caso, ele está dilatando. Exato. Por isso que a gente não falou em momento nenhum coeficiente de dilatação. Percebeu que eu não falei em coeficiente de dilatação em nenhuma análise? Porque para falar em coeficiente de dilatação, eu tenho que estabelecer uma diferença de temperatura. E com uma outra coisa, você só vai falar em mudança de temperatura, em dilatação, se você manter o volume constante ou a pressão constante. Aqui a gente não está mantendo nada disso. É porque você só está olhando para a temperatura. Mas são várias variáveis de estado. É temperatura, é pressão, é volume. Outras variáveis também. Pressão. A temperatura e pressão. E naqueles casos, todas as pressões eram mantidas constantes. O que não é, claramente não é o caso. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou demorar mais um pouquinho, gente. Que eu não posso parar agora, senão... Tudo bem? Tá aqui? O lance agora... Eu vou um pouquinho direto, mas vocês me parem. Veja se vocês concordam isso daqui comigo. Ó. O rendimento de uma máquina térmica, ele é ele é o calor que entra dividido pelo trabalho. O contrário, trabalho dividido pelo calor que entra. Certo? Ó, ele é o trabalho dividido pelo calor que entra. Só que o trabalho... Quem que é o trabalho? É o calor que entra menos o calor que sai. Lembra da máquina? Entrou calor, realizou o trabalho, outra parte saiu. Tudo bem? É a prova. Ou seja, o rendimento é 1 menos calor que sai pelo calor que entra. Certo, Raíssa? Ou quer que eu faça mais detalhado? Certeza? Vou até colocar aqui, que eu estou achando que você está... Ó, isso daqui, vê se você concorda comigo, que é Q1 menos Q2. Entrou calor, parte realizou o trabalho, outra parte saiu. E embaixo é Q1. Calor que entra na inicial. Não existe inicial e final. Calor que entra na máquina. Exato. Entra por aqui, sai por aqui, porque pelas adiabáticas não tem troca de calor. De acordo? Estamos juntos? Ok? Todo mundo tranquilinho? Então tá bom. Então fechou ali para vocês. Fechou? Isso daqui vale para qualquer máquina térmica. Esse é o rendimento de qualquer máquina térmica. Essa máquina, que é chamada de máquina de Carnot, ela é a máquina térmica que apresenta o maior rendimento possível. Aqui só um detalhe. O Q2 ele é negativo. Porque é o calor que sai. Só que pelas contas que eu fiz aqui, eu considerei o módulo, né? Só deixar assim para ficar claro. Né? Porque senão vai dar um rendimento maior que 100%. Porque menos dá mais, aí fica mais que 100%. Entendido? Tudo bem? Então, esse é o rendimento para qualquer máquina térmica. Eu quero calcular o rendimento para a máquina de Carnot. Vamos calcular o rendimento para a máquina de Carnot? N 1 menos quanto? Q2 por Q1 também. Porque o rendimento da máquina de Carnot não pode ser diferente. Entretanto, o rendimento da máquina de Carnot, Q2 é o trabalho. Certo? Q2 é o trabalho de quanto a quanto?
Ah, Q2, trabalho de CAD. Mais um módulo, né? Tudo bem? Q2. Módulo do trabalho de CAD. Mas aqui é o trabalho de CAD, se vocês lembrarem, isso aqui guarda para vocês lembrarem em casa, N, K, porque aqui eu sei calcular, né? Porque aqui é a temperatura constante. Né? Integral de PDV, certo? Você escreve P como sendo NKT sobre V e integra desde o volume inicial até o volume final. Vai ficar LN, certo? LN da diferença do volume final e do volume inicial. Certo? Só que aqui vai ficar, só que ali lembra, é módulo. Na realidade seria LN de VD por VC. Só que como eu estou tratando em módulo, então é VC por VD, né? De acordo? VC por VD. Se eu calcular normal, vai ficar VD por VC. Dá um número negativo. Por isso que eu inverti para ficar um número positivo. Entendeu? Se eu coloco o VD por VC aqui, fica o LN de um número menor que 1, isso daqui dá negativo. Como está em módulo, eu inverti ali para ficar positivo. Show de bola? Tudo bem mesmo? Então vamos lá. No outro vai ficar NK, no outro eu não vou precisar inverter, ó. LN de quem? Porque aí aqui é essa curva aqui, ó. Não, VB por VA. Tudo bem? VB por VA. Maravilha. Maravilha. O que eu posso fazer? Opa! Ixi, mas ainda assim não ficou um rendimento legal, né? O calor entrou de A para B. Sim. Aí o calor não é igual ao trabalho? Trabalho não é positivo? Integral de PDV? Aí não vai dar LN? Final menos inicial? Que ali já está positivo. No outro eu precisei inverter porque ia dar negativo. Tudo bem? Corta os LN, aí fica show de bola, né? Só que agora, olha que negócio legal. Eu tenho um quociente entre dois LNs. Tem alguma coisa que você sabe de quociente de LN? Não, né? LN da diferença. Quem é que está ali? VDVC e VBVA. É porque eu consigo comparar VB com VC. E consigo... Olha aí no caderno. VB e VC estão na mesma adiabática. Exato. VB e VC estão na mesma adiabática. Da mesma forma, VA e VD, né? Qual que é a fórmula da adiabática? Qual que é a fórmula da adiabática? Não. P vezes V elevado a N. Não, P vezes V elevado a gama, né? P, V elevado a K, eu coloquei o gama? É igual a uma constante. Certo? Só que a gente sabe outra coisa também. A gente sabe que P, V sobre a temperatura é constante. Não sabemos disso? Não sabemos disso? Então eu vou reescrever isso aqui. Não, constante 1, constante 2, né? Vou juntar as duas coisas ali.
No lugar de P, quem eu posso colocar no lugar de P? Constante 2 vezes T sobre V, né? Tudo bem? Então, juntando essas duas, o que eu chego? Espera aí, aqui eu já me perdi. P é constante 2, que eu passo para cá de uma terceira constante. Constante 2 vezes T sobre V. T, V, elevado a quanto? Gama menos 1. É igual a constante. Pronto. Show. Constante 3. Porque agora, pelo menos, eu não dependo da pressão. E por que é mais interessante eu colocar a temperatura? Porque VB e VA estão na mesma temperatura. Certo? Então, vamos lá. Quem que está na mesma diabática? VB e VC, né? Então, vou colocar assim, ó. VB. T1. VB T1. Vezes VB elevado a gama menos 1. Igual. Igual a quem? Eu estou com VB e VC, não é? Então, ali agora tem que colocar VC. VC é? VC está em T2. T2. T2 VC. Gama menos 1. Tudo bem? Que horas agora? 40. Eu vou chegar na conclusão, deixa a matemática para vocês. Eu vou retornar semana que vem, mas eu só não quero perder o gancho. Tá bom? A gente vai operar isso aqui. Vou mexer mais ali. Vou discutir mais as contas com vocês. Eu retomo a semana que vem aqui. É só até para vocês poderem ganhar mais coisas. Você vai chegar nisso, ó. 1 menos temperatura da fonte fria por temperatura da fonte quente. Você vai chegar que a máquina com a maior possível, a máquina com a maior possível é qual máquina? A máquina de Carnot, e o maior rendimento possível depende da diferença de temperatura. Certo? Captaram? Então, olha que legal. Me fala uma igualdade para isso aqui, ó. 1 menos Q2. É Q2 por Q1, né? Q2 por Q1 não. Me fala uma igualdade para isso, se for máquina de Carnot. Aquilo ali é o rendimento em qualquer máquina, né? Mas se for uma máquina de Carnot, é 1 menos T2 sobre T1. Gente, olha que coisa linda. Tudo bem? 1 menos T2 sobre T1. Tá, eu esqueci do módulo, né? Não vou colocar módulo, não. Alguém fica muito bravo se eu colocar o mais? Por que se eu colocar o mais? Eu sei que aquele calor é negativo. Aí já dá certo. Tudo bem? O que mais que eu posso fazer? Perfeito. O que vai ficar? Opa! Q2 por... pode ser Q2 por T2? Igual a menos Q1 por T1? E se o Q for muito pequeno? Aquilo ali é entropia. Certo? Se o Q for muito pequeno, certo? Se o Q for muito pequeno, a hora que eu passo para cá, o que eu estou fazendo? Somando as entropias. Se o Q for muito pequeno, o que eu vou chegar? Ou seja, que a variação da entropia é 0. Cuidado na máquina de
Carnot na máquina que apresenta a maior eficiência possível. Porque, em geral, isso daqui não é igual. Aquela eficiência ali é maior. De acordo? Tudo bem? Aquilo ali é maior. Então, a hora que eu subtrair um dos dois lados, é maior. Agora eu tenho que tomar mais cuidado, né? Agora eu tenho que tomar mais cuidado. Vai ficar o quê? Q2 por Q1 menor que quem? Menos T2 por T1. De acordo? Quando eu passar para cá, não passo para cá ainda não. Q2 por T2, posso passar sem trocar sinal. De acordo? Menor que quem? Menos Q1 por T1. Certo? Eu estou chegando numa coisa que eu não esperava chegar. Vê se eu estou errando algum sinal. Só vou colocar a conclusão, depois eu vejo se eu errei algum sinal. É que assim, eu não estou conseguindo enxergar, talvez está me faltando alguma coisa. No geral, você vai chegar nisso aqui, ó. É que ali eu estou chegando ao contrário. Vai ter que passar para cá. Não, eu estou errando alguma consideração ali, principalmente de sinal. Não, é que eu vou discutir na semana que vem. Semana que vem eu vou abrir essas contas com mais calma. Mas o que eu quero deixar com vocês já pensando, olha só. Chegamos na primeira entidade física que não está faltando. Ela está sobrando. Para você ver se um evento deve ou não acontecer, você deve medir a entropia dele. Todos os eventos agem de modo a aumentar a sua entropia. No máximo, manter a entropia igual a zero. A entropia, ao passo que a energia está escassa, a entropia está sobrando na natureza. A entropia está sobrando. Certo? Mas aí eu pego isso aqui semana que vem. Tá? Que eu tenho que ver onde que eu errei ali na... Se trocar aqui sinal. Aí eu sei que o Q2 era negativo. Não, mas eu quero... Tá bom, trocar resolve, mas o que eu fiz de errado? Porque ali, entendeu? Eu quero achar. Se você passar ele para lá, vai ficar Q2 positivo, Q2 era negativo. Então, ainda Tem um detalhe, né? Você está coberta de razão. Esse Q2 aqui é negativo. Esse Q2 aqui é negativo. Não. Quer dizer que assim, a hora que você passa multiplicando, você divide, você tem que inverter sinais. Porque se esse Q2 é negativo, tá certinho. Porque se esse Q2 é negativo, a hora que eu esquecer, que eu tomar só modo, esse sinal aqui inverte para matar isso aqui. Exatamente isso. Seria melhor se eu tivesse trabalhado... Não seria melhor. Tá tudo certo. Mas depois eu vejo mais aprofundado.